Olá, olá pessoal, boa noite, né? Estou aqui mais uma vez para contar um pouquinho, né? De coisas que aconteceram em minha vida, né? Muito bom falar da minha vida, melhor que falar da dos outros. Se os outros tiverem incluído na minha, eu falo também. Eu sou assim, eu falo de livre e espontânea vontade. Acusação, né? Eu quero falar a vocês de pessoas que são oportunistas, né? Pessoas oportunistas, para mim, são aquelas pessoas que têm oportunidade, que se valem dessas oportunidades para talvez até prejudicar você, né? Sempre quando precisa de você, você serve. Quando não precisa, você não presta. A minha questão aqui é sobre isso, sabe? Porque me aconteceu um fato. A qual já tinha falado para vocês, né? Que a minha irmã mais velha, né? Ela teve uma filha e ela abandonou na casa da minha mãe, né? Hoje ela mudou, né? Deus sabe de todas as coisas, mudou. Mas isso aconteceu, né? E isso são coisas que deixam rastro, deixam marcas, né? Aí o que aconteceu? A filha dela tinha 5 meses de idade, a primeira filha, né? E ela não queria ter a vida de responsabilidade, né? Então deixou na casa da minha mãe. Aí o que aconteceu foi que eu que tive que tomar conta da filha. E ela não falava comigo, né? Não falava comigo até hoje, né? Ela não... Eu creio que ela não gosta de mim, né? Então, é coisa, né? Cada um com seu cada um. Não deu raiva dela não, mas ela não gosta, fazer o quê? Não vou obrigar ela a gostar de mim, né? Então, pronto. Ela nem é a primeira, nem a última na família a não gostar de mim. Então, portanto, cada um vive no seu quadrado, né? É o que aconteceu, né? Eu já era deficiente e daí eu fiquei cuidando da filha dela, né? Ela chegou lá e abandonou, porque a menina tinha ficado 3 meses lá com ela morando lá, antes dela ir pro canto dela, né? Quando ela foi, passou 2 meses pra lá, ela trouxe a menina de volta e abandonou, literalmente abandonou, né? O que aconteceu? Ela não ia lá ver a filha dela e morava a poucos metros. Da onde ela morava para casa da minha mãe, não dava nem 150 metros. Então ela deixava a filha lá e não ia ver, não teve mais responsabilidade de comprar leite, de comprar massa, de ser mãe, né? De uma fralda, de nada, né? Então eu passei a ser a babá, né? Como as pessoas gostam de me usar, né? De me usar e depois no fim eu não presto, né? Porque é o ditado mais certo, né? Você serve, né? Depois que você tá todo mundo servido, você não prestou ali, né? Então ficou que eu fiquei tomando conta dessa menina e foi momentos difíceis, né? Porque, como eu conto pra vocês, né? Essas dores não é de hoje, então tinha dias que eu dormia, tinha dores que eu não conseguia dormir. Quando ela estava doente, a situação era pior, porque eu não dormia porque ela não me deixava dormir, porque eu estava doente, e eu não conseguia nem dormir por conta da dor. Então eu fui muito sacrificada em criar filhos dos outros nesse meio tempo, né? Então criei ela. Quando ela estava com 8 anos, ela foi embora para casa da mãe. De lá, foi morar com o pai. Que até então nem mãe nem pai ajudou, né? Porque o pai não ajudou. Vou dizer a você por quê assim. Porque o que eu soube do pai, o que ele contou, que tinha pedido para ela, porque ficavam um dizendo que era filho de um, de outro, não sei. Não sei porque ela saiu, deixou sair, quem sabe é ela. Aí ele foi e disse para ela assim, bora fazer o DNA. Na época era pago, só que uma irmã dele conseguiu esse DNA. Aí marcou com ela tudinho para ele fazer esse DNA. Só que ele foi e ela não foi. Ela não compareceu lá fazer o DNA da menina. Então mostrou que não tinha importância para ela, né? Então ela não fez. E então, até então, a gente em casa não sabia dessa história desse DNA, que ela não informou.
a menina morava com a gente, né? Ela não informou e não, então a gente não sabia dessa história de DNA, né? Aí ficou. Ela ficou lá com a gente e com 8 anos ela começou a perrear, queria ir embora, pronto, quer ir embora. Isso foi muito... Eu sofri muito nessa época que ela foi embora. Muito, 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 muito. Porque eu sou o tipo de gente que me apego muito às pessoas, né? E o que me faz sofrer é esse meu apegar, né? Então, como ela era pequena, né? Tinha 8 anos. Então, eu chorava. Um dia eu chorei. Mesmo assim, sabe, eu não botei fogo na casa, né? Porque meu irmão pediu de manhã, como só morava eu e ela, né? Ela tinha ido embora à noite. Aí eu já tinha passado... Ela tinha ido embora à tarde, né? Eu já não tinha passado a noite bem. Quando foi de manhã, ele pediu para mim fritar ovos para ele. Eu peguei, fui, fritei. Tirei a frigideira do fogão, não apaguei o fogo. E ele tomou café, também não viu que o fogo estava aceso, né? E foi embora trabalhar. Quando ele chegou de meio-dia, não tinha comida feita, que eu cozinhava, não tinha comida feita, o fogo estava aceso e eu chorando no mesmo lugar que ele tinha saído, né? Já no outro dia eu resolvi sair e fui passar uma roupa. Eu passei a roupa, deixei o ferro ligado na tomada e o ferro lá era uma taubinha até que segurava, né? Um suporte de ferro, mas já tábua. Quando foi ver a catinga de coisa queimando, que a primeira fumaçou para poder queimar. Por isso que não pegou fogo em tudo lá. Aí ela queimando, aquela catinha de fumaça, né? Fumaça. Aí foi que foi ver, era o ferro que eu tinha deixado ligado. Então foram casos que eu passei assim, pelo sofrimento de eu estar com ela até ir embora, né? Foi embora. Tinha tudo, foi para onde ninguém amava ela, pronto, para lá ficou. Aí eu fui disso, eu não quero saber mais, porque eu sou assim, né? Eu acho que às vezes tem coisa na vida da gente que a gente é para cortar, corta logo, né? E ela foi, e eu disse a minha mãe, ela mesmo, se ela voltar, eu não quero mais não. E depois passou, aqueles primeiros dias foram os primeiros dias que eu caí, quando eu levantei, ergui minha cabeça, eu não quis mais. Aí ela passou lá 3 meses entre a casa da mãe e do pai, né? Foi pra casa da mãe, a mãe de lá mandou pra casa do pai e ficou pra lá. Quando ela fez 3 meses, ela pegou, voltou. A casa de onde ela tava dava uns 50, 60 metros da casa da minha mãe. Não dava nada, dava menos que isso. Dava bem menos. E ela não vinha na casa da minha mãe nem pra ver a gente, né? Ela era uma criança, mas ela já era assim. Ela não queria ir lá ver a gente, tá bom. E como eu não podia, não ia por conta da minha deficiência, então eu ficava em casa, né? Aí daí pronto. Aí ficou pra lá. Aí aconteceram algumas coisas que não é muito bom estar comentando aqui, em relação a ela, ao padrasto e à mãe, que eu não vou comentar, porque quem sabe, sabe, né? E quem não sabe, não comenta, né? Melhor assim. O que aconteceu? A mãe chegou, isso já tinha passado tempo, né? Porque até então ela tinha ficado, não ficar na casa da mãe e voltava para casa da minha mãe. Aí ia para casa da mãe dela, depois voltava para casa da minha mãe. Só que daí minha mãe começou a trabalhar e dormia no emprego. Aí tinha ela e tinha o menino, né? Ela era mais velha do que ele, né? Aí, eu acho que ela é 4 anos, 5 mais velha do que ele. Aí o que aconteceu? Minha mãe pediu para mim trazer ele. Só que eu não tinha condições de pegar 2 filhos dos outros rebeldes e ela já tinha ido embora e eu disse que não queria mais. Tá entendendo? Eu criei, eu fiz tudo. Era escola particular, era tudo. Não quis. Eu disse, então não quero também não. Deixa ela pra lá e eu pra cá, pronto. E daí o que aconteceu? Ela ficou pra lá com a minha irmã, mais nova. E o menino veio comigo, ele tinha somente 4 anos. E ele veio. E o menino ficou comigo, né? Então fazia tudo.
Mas ele também não tinha amor de pai, não tinha amor de mãe, sabe? O povo que bota os filhos no mundo são inconsequentes, são eles, né? Botaram os filhos no mundo, mas nunca deram um pingo de amor. Dão amor aos filhos dos outros, né? Porque as pessoas falsas são assim, elas dão amor aos filhos dos outros. Mas os delas, elas não dão. E assim era, eles eram assim. Não dava amor, né? Esse menino nunca cresceu, nunca teve amor de mãe e pai. Nunca teve, né? Até hoje, né? Então se revoltou na vida. Então, sabe, né? Muda logo a cabeça, vai atrás de amigo. Pronto. Né? Ele ficou comigo ainda por 4 anos. Aí foi quando um dia a mãe dele veio aqui na minha casa e falou para ele, né? Porque queria levar e ela era uma pessoa a qual não inspirava confiança. Então, eu não deixei isso não, só se o pai mandar. Se o pai mandar, ele vai. Se não mandar, porque até então ninguém sabia onde ela morava, essas coisas, né? Aí o que aconteceu? Ela foi e disse para ele, meu filho, ele foi pro quarto dele. Enquanto o meu quarto, assim, que a gente tinha mudado, o meu quarto não tinha piso. Eu já tinha feito piso no quarto dele, comprei uma televisãozinha, botei lá. Então, para ele ter a privacidade dele, assim como criança queria assistir, então tinha um lugar para assistir, brincava, nunca foi uma criança de dizer, porque vivia apanhando, vivia presa, não era, né? Aí ele pegou, depois que ela foi embora, ele disse, eu quero morar com meu pai. Tá certo, o pai dele não fazia nada por ele. Quando ele chegou, o pai dele disse, comigo você quer ir, né? Você vai, mas é pau, viu? Você vai comer arroiado, é cacete. Você quer ir? Ele disse, quero. Que eu poderia fazer nada, né? E quando ele decidiu ir embora, que juntou as coisas dele, que ele juntando e eu chorando, e ele dizendo que ele ia embora, eu, rapaz, não me deixa, ele resolveu ir, né? Então, o que aconteceu? Ficou pra lá, foi sofrer também, né? A menina foi sofrer com a mãe, com o padrasto, e ele foi sofrer com o pai. Aí já não tinha mais a mãe não ligava, então, né, a banda voou, foi sofrer lá com a mãe, com o pai. Aí tá certo. E eu fiquei, né, cada vez em meu sofrimento, né? Então, o que aconteceu? Quando essa menina já estava com 12 anos, ia fazer 13, aí minha irmã ligou para mim. Aí pediu para mim ficar com ela já sabendo algo que tinha acontecido, né? Tinha acontecido algo muito grave e eu não sabia. Então, ela pediu para que eu ficasse com ela, porque não era de confiança, ela tá lá sozinha, que ela trabalhava. E eu disse, não, traz para cá, porque até então eu não saía, né? Então, tomava conta dela, né? Ela tinha 12 anos, ela ia para a escola. Ela era 12 anos, mas que olhar, estava 15, 16 anos a ela. Então, eu peguei e fiquei, né? Ela vai para a escola, tudinho, tudo certo. A mãe dela não dava nada. Era cada um que chegava na minha casa, era assim. Chegou para ficar e ninguém tem responsabilidade. A responsabilidade é minha. Eu não pedi para ficar, mas eu assumo a responsabilidade. Era assim que as coisas sempre acontecia, né? Então, eu passando por uma fase difícil, mas ninguém queria saber, né? Do que eu tava passando, ninguém me ajudava, eu era sozinha para tudo, tá certo. Ficou na minha casa. Só que ela já vinha de um problema sério, a qual não sabia, e ela só queria estar no meio da rua, levando sol quente, e não fazia nada para ajudar em casa, né? Eu pedia a ela para ela fazer alguma coisa, assim, lavar um prato, arrumar uma casa, porque como eu trabalhava numa barraca, quando eu chegava cansada, e eu fazia almoço, aí eu fazia janta, quando eu chegava ainda ia lavar roupa, que a roupa que eu lavava era na mão, que eu não tinha ajuda, né? Então, eram essas coisas, né? E depois ela começou com a rebeldia dela, não sei, olha, é assim, vai embora junto que é teu e vai te babar de mãe. Porque quando acontece uma coisinha, joga pra minha casa. E eu não quero saber não, junto que é teu, vai-te embora. Antes que eu me aperrei mais, que eu não quero me aperrear não, né? O menino já tinha ido embora, aí ela, foi embora também. Aí, tá.
Eu já tinha 12 anos. Passou 13, 14, 15, aí aconteceu algo com ela muito, muito, muito grave. Aí o que acontece? Liga pra mim, né? Ó, Beto, aconteceu isso assim, assim, dá. Ninguém queria dar a mão. Cadê amigos? Cheio de amigo, né? Quando você tem saúde, quando você aparentemente estar bem, né? Quando você aparentemente estar bem, você assim, ó, amigo é boia, né? Fique doente, precise para ver. Some quase todos. O que resta é só aquela peneira fina, né? O que resta é só o que presta ali. E daí ficou, né? Minha mãe não tinha condições de tomar conta dela sozinha. E eu não pude ir para casa da minha mãe, porque a casa da minha mãe tem muito degrau, batentes, né? É um degrau da sala para a cozinha. Não, são 3 degraus do lado de fora para o quintal, mais 3 degraus do quintal para o terraço, um que incomoda para a cadeira, né? Um do terraço para a sala, o da sala para a cozinha tem mais de um palmo, da sala para a cozinha, um da cozinha para de serviço, então uma casa que não é viável para mim, cadeirante, né? Aí o que acontece? Esse foi a minha mãe, não, venha para cá, porque minha casa como é toda adaptada, toda gradeada, né? Fica uma segurança mais para ela. E para mim, eu posso lhe ajudar, né? A senhora vai estar sozinha. Tá bom, vê se vai para cá. E aqui ficou, vamos dizer assim. É uma questão que não desejo para ninguém. Foi uma luta com o inimigo, sabe? Uma batalha muito grande. E eu tirei ela da energia. Eu fiquei com a sequela. Isso aí ninguém... Poucas pessoas sabem, eu fiquei com a sequela, né? Um certo dia eu tava lavando roupa. Como eu não tinha máquina de lavar, eu lavava a roupa na mão. Então eu tava lavando roupa no tanquinho, né? Como eu sou deficiente, né? Você que anda já se molha, né? Fica em pé e se molha. Imagine eu, sentada, né? Então eu botava um avental, mas o avental de toda forma se molhava, né? Então eu tava toda molhada quando eu escutei, foi um grito dela. Aí eu peguei, saí na cadeira, na carreira, e quando eu cheguei ela tava morrendo na energia, agarrada no fio da energia. Ela botou o dedo junto com a tomada do ventilador. E tava lá se batendo, morrendo. Isso tinha meus 2 sobrinhos que era pequeno, que essa minha sobrinha que é adolescente, era pequenininha, e meu outro sobrinho pequenininho. E isso a casa fechada. E eu só fazia gritar pela minha cunhada, porque a gente que mora mais perto, né? Eu gritava pela minha cunhada, socorro, socorro. E o meu sobrinho gritava, e ela lá, agarrada na energia. Aí foi quando eu vi a vassoura, porque eu não podia pegar nela, porque eu já estava molhada, além de eu molhada na cadeira de roda, né? Aí foi quando eu vi a vassoura, eu peguei a vassoura e comecei a bater na mão dela, sabe? E entre o fio, aí a mão dela, bateu ainda na mão dela, bateu no fio e ela se jogou. Ou a energia jogou ela em cima da cama. E quando a energia jogou ela em cima da cama, foi um tempo que minha cunhada conseguiu pegar a chave e conseguiu abrir a porta. Porque a gente ficava literalmente fechado, né? A minha cunhada abriu, quando ela abriu, eu tava uma dor que as lágrimas desciam, assim, dor, gente, eu nunca tinha sentido, foi a primeira vez que eu senti, e de lá pra cá eu já senti outras vezes. A dor, assim, na costela, assim, nesse osso, que pega aqui como é que se diz? Da coluna, daqui de cima, e vinha até embaixo. Sabe, aquele osso parecia que estava quebrando assim por dentro. Uma dor terrível. E de lá para cá eu fiquei com essa dor. Quando a dor batia, eu me encolhia assim para frente, assim, ó, meu corpo tremia, tremia, e depois passava. Aí essa foi uma da sequela que eu fiquei por tomar conta dela, né? Por ter tirado ela da energia.
Aí cuidei dela. Vocês sabem, quem mora aqui, quem conhece a situação como foi, sabe o sacrifício. Todo mundo falava, menina, como toma conta dessa menina, não sei o que. Tomava conta dela. A mãe não vinha aqui, o pai não queria saber. Então só era assim, eu, minha mãe e meu irmão. Deu nela um estado de loucura mesmo. Loucura, loucura. E daí era um caso difícil e eu ali enfrentei, né? A gente fazia de tudo por ela. Aí depois, né, fiz aí umas coisas, a gente fez, ela ficou boa, né? Gastei o que eu não tinha. Peguei dinheiro emprestado. Eu vivi um dos piores momentos da minha vida. Eu fiz tudo para ajudar ela. Depois que ela ficou boa, aí ela queria estar deitada, em pleno meio-dia, com ventilador na cara. Não lavava nem a própria calcinha que vestia. Eu já tinha me tornado para ela empregada. Como eu reclamei com ela, ela me achou rindo, disse que engolisse minha casa, que era uma porcaria, porque eu estava cheia de direito, porque eu estava na minha casa. Pô, as pessoas não têm um limite de si. Pô, tava boa. Eu deixei ela, eu gastei, me esforcei, tirei de onde não tinha, para que ela ficasse boa. Tratei dela onde ninguém fez, só foi eu e minha mãe, meu irmão que davam uma força aqui. A gente sabe o que é literalmente um inferno onde viver. Tá entendendo? Depois que fez tudo isso, ela na minha cara, né, veio passar o dedo no meu rosto, e como eu não aceitei o que ela estava fazendo, ela disse pra mim que eu era uma pessoa muito chata, que não sei o que, e botou mil de defeito em mim, né? Eu disse, tá bom. Eu disse a ela, agora tem uma coisa, né? Não precisa de mim, não. Eu vou dar você 15 dias por causa da minha mãe. É porque é uma pessoa que vive enfiada em mentira, né? E não contou a verdade. Eu disse a ela, olha, eu viveu mentindo, peguei ela numa mentira. Eu disse a ela, vou te dar 15 dias para tu desocupar a minha casa. 15 dias para tu arrumar um emprego, arrumar qualquer coisa. Sabe por quê? Porque ela estava com 16 anos. Eu trabalhava na casa dos outros para me virar e ainda não pegava em dinheiro. Eu tinha 13 anos, né? Não é você com 16 que sabe o que quer. Você quer ser dona do seu nariz, vai ser dona do seu nariz na sua casa. Porque na minha casa, quem é dona de tudo aqui sou eu. Aqui eu faço o que eu quero, ou então pode rapar fora. Pronto, vai para sua mãe, vai atrás do seu pai, vai onde quiser. Na minha casa que eu não quero. Tá bom. E daí ela pegou, foi embora, né? Foi embora da minha casa, que eu não prestava, não sei o quê. Aí passou alguns meses, foi trabalhar, disse que tinha arrumado emprego, foi trabalhar. Só que o tal do mentiroso é mentiroso mesmo, né? Mente tanto que se perde na própria mentira.